noite a todos, sejam todos bem-vindos, os nossos amigos da internet também, que sejam bem-vindos a essa nossa noite, esse nosso encontro, né, das terças-feiras. Então é com muita alegria que aqui a gente mais uma vez se encontra. Então vamos passar os recados rapidamente, gente. Relembrando que nós temos as palestras todos os dias, as palestras e passes, e acho que não tem alguém pela primeira vez aqui? Não, né? Então, nós sabemos que temos lá fora fixado todos os nossos horários, das palestras, passes, e quem quiser passar pelo plantão é só chegar meia hora antes, para conversar com um dos plantonistas. Às sextas-feiras, nós temos às 20 horas o trabalho de dependência química, o grupo de apoio e tratamento espiritual aos familiares e aos dependentes químicos. Então, também, se alguém conhecer alguém, estiver passando por essa problemática, é só vir aqui nas sextas-feiras, às 8 horas. Continuamos com a entrega das cestas básicas, que nós realizamos no sábado passado, atendendo as famílias, né? Então, a gente agradece mais uma vez a ajuda de vocês, quem tem colaborado com alimentos e outras formas de ajuda também. E relembrando que a gente agora reinicia a montagem da nova cesta do mês de dezembro. Então, quem puder trazer um leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, doce ou salgado, qualquer tipo de farinha, feijão e sal, tá? Então, nós agradecemos e vamos começar a montar nossas cestas de dezembro. E lembrar também que a entrega dos lanches continua todos os sábados. A partir das 17 horas, o pessoal se encontra aqui. Tá? Quem quiser participar, só estar aqui aos sábados, às 17 horas. Então, gente, lembrando, né, que da cestinha já foi, né? Dia 15 já foi. Acho que quase todo mundo que levou o kit de Natal, as sacolinhas, já trouxe, mas se por acaso alguém ainda não trouxe, então nós precisamos montar nesse próximo final de semana, a gente vai conferir e reorganizar. Então, quem não trouxe, acelerar, tá bom, gente? Pra gente, nossa festinha é no dia 6 de dezembro. Então, acho que é isso. Então, a gente vai agora nos preparar através da prece. Então, companheiros, nós vamos procurando uma posição confortável na cadeira, sentindo todas as energias, os fluidos, as vibrações desta sala e desta casa, que nos acolhe com tanto carinho, desde o momento que aqui nós adentramos. Então, nessa reunião de companheiros, cada um de nós vem aqui buscar o entendimento, mais sabedoria, mais compreensão, mais conhecimento. E, ao mesmo tempo que recebemos os fluidos, energias renovadoras, que os nossos irmãos, nossos amigos da espiritualidade trazem até nós. É assim, nós agradecemos ao Pai pela bênção desta casa, esse pontinho de luz que nos recebe e na qual nós vamos renovando as nossas energias e nos propondo a nos renovarmos também os pensamentos, sentimentos e atitudes. E assim, nós vamos pedindo ao Pai muita sabedoria, luz, coragem,
para mais uma noite aprendermos um pouquinho mais e continuarmos nessa caminhada, nesse passo a passo, que é a nossa caminhada evolutiva. Que possamos estar com a mente e o coração aberto para receber e para renovar. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos receber nosso companheiro Amir. O tema de hoje é o arrependimento, né, Amir? Então, um tema bem interessante. Que você seja feliz aí na sua exposição. Tá? Boa noite. Falar de arrependimento. Tem alguém arrependido de ter vindo? Falei assim, a hora que vi que eles pareciam, devia ter ficado em casa assistindo a novela. Espero que não. Se for isso, não me falem, porque vai me desestabilizar na palestra. Como que o nosso eu de hoje vê o nosso eu de ontem? Né? Tudo que nós fazemos de muito bom, ou tudo que nós fazemos de muito ruim, segundo a nossa própria concepção, né? A lei de Deus está na tua consciência. Tudo que nós fazemos de muito bom, de muito certo, ou de muito ruim, de muito errado, fica marcado no nosso perispírito de uma maneira muito particular, de uma maneira muito forte. Porque nós ainda somos frágeis, nós ainda caminhamos a passos vacilantes, e como todo espírito ainda mais próximo dos estágios iniciais do que da perfeição, o nosso desequilíbrio ainda é grande. O que eu quero dizer com esse desequilíbrio é grande? Se eu pegar um espírito superior, lembra lá do livro dos espíritos? Fala assim, olha, nós somos criados simples e ignorantes, e aí nós vamos evoluindo, 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 até chegarem à perfeição. Mas essa perfeição ali fala também que não é absoluta, ela é uma perfeição relativa. Mas é o mais próximo que se pode chegar de Deus. E uma das características de Deus, um dos atributos de Deus que também está lá no livro dos Espíritos, é que ele é imutável. O que significa que ele é imutável? Ele é completamente, absolutamente estável. Olha que interessante. Quando nós dizemos que Deus é estável, deixa de ter sentido nós dizermos que ele ficou triste por alguma coisa que nós fizemos. Né? Nós aprendemos isso em outros caminhos religiosos, na nossa infância, muitas vezes, né? Eu mesmo uso isso com meu filho, quando ele não quer fazer oração, alguma coisa, eu falo que Deus ficou triste com ele. Um dia ele vai saber que eu estou mentindo para ele, porque se Deus pudesse ficar triste com ele, Deus estaria sujeito a humores. Se Deus estivesse sujeito a humores, ele estaria sujeito a erros. E Deus não está sujeito a erros, né? A gente não pode pensar que Deus... olha, por que aquele ali é feio e o irmão é bonito? Ah, porque quando ele fez o irmão, tal, quando ele criou o irmão, ele estava legal, tal. No outro dia ele não estava tão bem, tal. Aí ele meio que errou, deu uma arrumada, tal, mas não ficou grande coisa. Não dá pra gente pensar assim de Deus, né? Da mesma maneira que ele é infalível, ele é imutável. E quando nós dizemos que o espírito vai se aproximando de Deus, ele vai ficando mais equilibrado, ou seja, ele deixa de ter extremos tão distantes. Extremos muito distantes de alegria e de tristeza, de euforia e de apatia, esse tipo de extremos são características de espíritos inferiores ainda. Eu falo, nossa, você está dizendo que o espírito superior então não é capaz de sentir uma alegria tão grande? Ele é capaz, só que ele sente essa alegria o tempo todo. Ele sente essa felicidade o tempo todo. E essa felicidade do espírito já esclarecido, já evangelizado, completamente evangelizado, é uma felicidade que é muito mais profunda do que a alegria, simples alegria, que é um estado de consciência. Ele já não tem um estado de consciência, ele é. Ele não está, ele é. É diferente, né? Nós vamos caminhando então para uma situação mais estável. Como nós estamos ainda muito longe disso, essas coisas, esses erros e acertos que nós fazemos no nosso dia a dia, e eles são normais do nosso processo evolutivo, eles nos desestabilizam para um lado e para o outro, conforme foi uma coisa muito boa ou muito ruim.
Mas já que nós estamos falando de arrependimento, vamos falar das coisas ruins hoje, que são as que nos causam arrependimento. Então, como é que o seu eu de hoje, como é que a consciência que você é hoje, eu não estou falando do advogado, do médico, do pai, do homem, da mulher, não estou falando disso, eu estou falando de você, eu estou aqui procurando estar em espírito falando para outros espíritos, e não um profissional, um espírita, um pai, não. Estamos aqui espíritos conversando com espíritos. Como é que o espírito que você é hoje, tua consciência de hoje, vê o que você era ontem? Né? Com tudo que você já errou, dá um arrependimento? Dá. E isso é muito bom. Né? Só que assim, muito cuidado com isso, porque com a consciência que você tem hoje, ela é compatível com os atos que você faz hoje. Os teus erros do passado são compatíveis com a consciência que você tinha no passado. Então, se você for julgar os teus atos de 30, 40 anos atrás, ou pior ainda, de outras encarnações, com a consciência que tem hoje, ou seja, com base na legislação de hoje, você não tem como ser absolvido. E é com base nessa intuição que as religiões mais tradicionais, mais dogmáticas, se infiltraram na nossa cabeça, criaram uma espécie de poder, e foi bom para nós, né? Nos fez... funcionou como um bom freio para nós por 2000 anos, pelo menos, né? Então elas tiveram, né? Não vamos também dizer que não foi bom. Lógico que foi bom, né? Elas tiveram o momento delas. Mas elas colocaram uma sensação de culpa em nós, né? Uma sensação de espíritos culpados, né? E que, portanto, nós precisávamos estar ali ou no pertencimento de uma determinada comunidade, ou no respeito de uma determinada, de um conjunto de regras, ou na prática de uma determinada liturgia, de um rito de sacramentos, enfim, né? Foi muito bom, mas acho que hoje nós temos já uma consciência um pouco diferente, né? Nós podemos pensar já de uma maneira diferente, né? O Salmo dizia, olha, o meu pecado está sempre na minha frente. Só que com a consciência que nós temos hoje, isso está no Antigo Testamento, nós temos que pensar, o meu pecado está atrás. Porque quando eu fiz ele, a legislação da minha consciência, a lei de Deus está na minha consciência, ela era outra. Então não dá para me julgar em 1970 com a consciência que eu tenho hoje. Não tem como ser absolvido se for assim. E aí quando a gente sente que não tem como ser absolvido, nós começamos a procurar muletas externas. Essa muleta externa pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um médium espírita, pode ser o colega espírita do atendimento fraterno, pode ser... Você vai achar sempre. Né? Se você estiver fora dos caminhos religiosos, pode ser um terapeuta que você não vai conseguir largar nunca, pode ser um amigo que, na verdade, mantém conosco uma relação de codependência, pode ser uma série de coisas. Mas a cura está dentro de nós. Enquanto nós estivermos procurando essa cura fora, nós sempre ainda vamos ficar meio que prisioneiros dessa culpa. Né? Nós estamos falando de religião. Vamos falar um pouco então de religião. Se eu sou católico e eu cometi um erro muito grave no passado, existe um remédio católico para isso. O remédio católico é você conversar com o padre, você vai confessar. Se você vai confessar é porque você se arrependeu. E se você está procurando aquele sacramento é porque você acredita que ali você vai obter o perdão de Deus. Se isso funcionar de maneira que você saia dali se sentindo perdoado, excelente. Ele cumpriu 100% do seu propósito. Se você for hindu, por exemplo, se você for budista, você vai acreditar numa coisa um pouco mais parecida com a nossa, de que você vai ter oportunidade de reparar os seus erros. E isso pode te dar uma consolação muito grande. Se essa consolação for suficiente para você se livrar da culpa e ficar só com o arrependimento, ela atingiu a finalidade a que ela se destina. Eu não conheço muito bem a religião protestante evangélica, mas acredito que tenham os remédios ali, né, para os erros que você cometeu. Pelo que eu sei, é algo mais ligado à fé, mais ligado a você, a aceitação do Cristo como Senhor, como Salvador, ou seja, você se declarar que os seus pecados foram redimidos na cruz. Se ali
isso for suficiente para te fazer sentir bem e sair de lá se sentindo perdoado, ou seja, pronto para fazer diferente, você deixou a culpa lá e ficou só com arrependimento, também cumpriu o seu propósito. No Espiritismo é a mesma coisa. Nós, acreditamos que nós erramos, nós temos já essa noção de que a lei de Deus está na tua consciência, ou seja, você é julgado de acordo com a consciência que você tem, não no momento da tua desencarnação, no momento que você começa a pensar nisso, no momento da infração. Se tiver advogados aqui, vai saber que a lei penal só retroage se for beneficiar o réu. Ou seja, se surgir uma lei mais grave, uma lei mais punitiva, ela não pode ser aplicada ao crime que já foi cometido antes dela ter vigência. É a mesma coisa. Se a nossa justiça imperfeita já tem essa sabedoria, imagine uma justiça de Deus que é perfeita. Então Deus não faria isso com você, te julgar os teus erros do passado com a tua consciência de hoje. Ele não faz isso. É por isso que Jesus, segundo Emmanuel, nem sei se todos concordam com isso, mas no livro Consolador ali, onde se pergunta para Emmanuel, o que seria aquele pecado contra o Espírito Santo, que segundo as palavras do próprio Cristo, todos os pecados seriam perdoados, menos aquele pecado que se cometesse contra o Espírito Santo. E aí eu mesmo já me enfiei em discussões infindáveis sobre isso, até que eu encontrei essa resposta do Emmanuel que me satisfez plenamente. Ele diz, olha, aquele pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, ou seja, que você vai ter que esperar mesmo o retorno dele, ou reparar de uma maneira mais difícil, é aquele pecado que ele é cometido desproporcionalmente à consciência que você tem. Ou seja, mesmo com a consciência que você tem de que aquilo é completamente errado, você de maneira deliberada foi e cometeu. Ou seja, vamos supor, você sendo espírita. Você sendo espírita, você sabe, por exemplo, que se você cometer um homicídio, e você depois não fizer absolutamente nada para reparar, você vai estar sujeito a levar a ser assassinado no futuro, supondo a lei de Talião ali, de causa e efeito pura, sem reparação, sem desejo de modificação, sem nada. Se mesmo sabendo de tudo isso, sabendo exatamente como esse mecanismo funciona, você vai lá e comete um homicídio, você é muito mais responsável por aquilo do que uma pessoa que desconhece a lei de Deus. Por quê? Porque a consciência dele é diferente da tua. Então, para ele, aquilo é um pecado comum. Para você é um pecado contra o Espírito Santo. E a Escritura fala, esse erro não lhe será perdoado nem neste ciclo, nem no próximo. Não fala que você vai para o inferno, nada disso. Mas fala que você vai patinar um pouco, você vai demorar um pouco para reparar isso daí. Porque para você que tem consciência, pode ser o que ele chama de pecado contra o Espírito Santo. Você vê como a chave do Espiritismo deixa a Escritura muito mais, deixa a Bíblia muito mais compreensível. Então, assim, nos pecados graves, nós sabemos, todas essas religiões sabem que existe o remédio. Mas mesmo existindo o remédio, e mesmo a justiça de Deus vindo sempre acompanhada desses remédios, segundo a crença de cada um, e não importa qual é, o que nós estamos falando aqui vale para qualquer uma delas. Mesmo sabendo de toda essa possibilidade de ficar quite com a lei e de voltar ao estado de felicidade, de voltar para o paraíso do qual nós fomos expulsos, no sentido figurado, nós muitas vezes carregamos essa culpa na alma. É difícil às vezes sair de nós isso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus perdoa, mas nós não estamos muitas vezes tendo a capacidade de aceitar simplesmente esse perdão. De nos perdoarmos, como muitos gostam de dizer, ou de aceitar a misericórdia. Porque a justiça divina nunca vem sem a misericórdia, elas andam de mãos dadas. E como eu já disse aqui outras vezes, não sei se foi de terça-feira, isso não é uma exceção que Deus abre para você, é da lei. A misericórdia está na lei. Quando o preso que está na cadeia progride lá do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, o juiz não está abrindo uma exceção para ele. Ele está aplicando a lei, porque a misericórdia de fazer a progressão de regime está na lei.
Então, quando Deus é misericordioso com você porque você mudou de conduta, porque você adquiriu uma consciência, Ele não está te abrindo uma exceção, porque senão Ele estaria sendo injusto com os outros filhos. Ele está simplesmente aplicando a lei dele, que é misericordiosa. E que ensina, não punindo impiedosamente, mas ensinando e amando o culpado. De maneira que ele não fique com a culpa se ele não quiser, e sim com o arrependimento. Deu para perceber a diferença de culpa e arrependimento? A culpa é uma coisa nociva, a culpa é uma coisa que te escraviza. O arrependimento é uma coisa que te faz querer fazer diferente. A culpa te faz procurar os remédios externos. A culpa te faz vir buscar um passe porque você acha que só assim você vai ser purificado de novo. A culpa te faz... Eu não estou falando que todo mundo que vem buscar o passe é por isso, pelo amor de Deus. Estou falando especificamente da culpa. É a culpa que te faz procurar remédios externos. O arrependimento te faz buscar o remédio dentro de você. Porque sabe, já num grau de consciência mais elevado, que o remédio está em você. Porque a lei de Deus está na tua consciência. É muito diferente a culpa do arrependimento. A culpa é uma espécie de lixo tóxico que nos faz ficar embotados ali, né? Ela nos faz ficar parados, ficar travados, escravizados. Já o arrependimento te faz deixar aquilo de lado e pular para frente. Quer ver como a culpa escraviza? Alguns já devem ter lido o livro Libertação. Você tinha ali em regiões extremamente, o André Luiz presenciando e contando isso para nós. Você tinha em regiões ali extremamente, entre aspas, infernais do plano espiritual, pessoas ali sendo julgadas por um juiz. Um juiz de toga e com um tribunal ali montado com seus auxiliares e tudo como se fosse um tribunal da terra mesmo. Sendo julgadas impiedosamente por um juiz. Aí alguém vai falar assim, é Deus, né? Porque na Bíblia fala que a gente seria julgado. Tal. Não era Deus. Era o vilão do livro, que era o Gregório. Esse Gregório se colocava na posição de julgar as pessoas. E ali ele determinava a pena de cada um, quem ia ficar escravizado, quem ia ter que fazer isso, quem tinha que fazer aquilo. Eu falei, nossa, mas Deus permite isso? Deus permite porque elas estavam lá simplesmente pelo livre-arbítrio delas. Elas estavam lá escravas das próprias culpas. Ou seja, a culpa dentro delas, dentro do inconsciente, do perispírito, como vocês quiserem entender, delas, dentro do self delas, ainda dominado pelo ego, era tão forte que qualquer julgamento é bem-vindo. E isso fazia com que aquelas pessoas se submetessem àquele julgamento ali, que não tinha legitimidade nenhuma, porque ele não vinha de Deus, né? Era um julgamento da treva. E Deus só permitia isso porque era o livre-arbítrio delas e porque elas estavam à mercê ali pelos seus débitos, pelos seus as contas que elas tinham que acertar com a lei divina, elas estavam ali à mercê disso. E esse que se arvorava juiz também estava com isso agravando suas dívidas. Mas isso é uma questão dele com a lei, não tem nada a ver dele com os outros. Ou seja, a culpa que essas pessoas sentiam, não arrependimento, faz com que elas fiquem escravas desse julgamento dele. Está no livro Libertação, se alguém quiser ler. É o 5º ou 6º aí da série ali da vida no plano espiritual do André Luiz, né? Você tem que entender que para você aceitar um desses remédios que nós falamos aqui, seja você religioso ou não, tá? Se você não for religioso, vai ter outros remédios. Você pode fazer terapia, você pode fazer uma série de coisas. Você pode se entender, você pode se buscar, até você vai chegar num desses remédios, religiosos ou não. Mas para aceitá-los a ponto de não sentir mais culpa e sim ficar só com o arrependimento, que é o que vai te fazer renovar, fazer diferente, precisa ter uma coisa que muitas vezes nós não temos, que é a humildade. Porque às vezes a gente se orgulha, sem perceber, de uma maneira inconsciente, né? Uma coisa mais profunda do inconsciente, do próprio pecado, do próprio erro. Você vê muita gente falando isso, dá para perceber a pessoa que tem um certo prazer nisso quando fala assim, fulano fez isso, fez aquilo, tal. Eu não deixava. E eu sou ruim? Comigo não tem, se fosse comigo. Em outras palavras, ou seja, numa situação, ela ainda não chegou no remorso.
esse tipo de coisa, na culpa. A hora que ela chegar na culpa, no remorso, ela não vai se permitir ser perdoada imediatamente. Ela vai falar assim, ela, inconsciente, né? O inconsciente dela diz o seguinte, olha, eu sou tão ruim, mas tão ruim que nem Deus consegue me perdoar. Ou seja, é uma espécie de orgulho do próprio pecado. Inconsciente. O orgulho é tão profundo em nós que ele não é muito consciente, ele é inconsciente mesmo. A maioria de nós não se acha orgulhoso. Tanto, por isso que ele é inconsciente. E é difícil achar uma pessoa aqui, nesse estágio que nós estamos, que não seja, pelo menos um pouco orgulhoso. Então nós precisamos ter humildade de aceitar os remédios que as religiões, que a psicologia, que a própria reflexão, né, à luz das doutrinas mais avançadas, nos permitem. E aceitar esse perdão. Seja ele através da reparação, seja ele através da confissão, seja ele através de como você quiser. De como estiver mais conforme com a tua concepção de Deus. Precisa ter humildade para isso, né? E aí, quando a gente se coloca nessa posição de escravo, pensa o seguinte, né? É aquela sensação, a pessoa que se coloca escravo da culpa, que se colocou, por exemplo, a mercê lá do Gregório no livro Libertação, não é que ela fica mal de vez em quando, é aquela culpa que não sai. É aquela culpa que é uma ferida que abre e sangra todo santo dia. A cada movimento que você faz, a cada relacionamento que você tem, aquela ferida abre e sangra, abre e sangra, abre e sangra. E aí a pessoa não consegue ainda chegar no arrependimento porque está prisioneiro da culpa. E quando ela faz isso, não é a justiça de Deus que está agindo sobre ela, é a justiça dela própria. Ela está fazendo justiça com as próprias mãos. E aí, tanto que ela está se culpando, né? Tá fazendo uma justiça diferente do que a justiça de Deus faria. Ela tá se culpando. Eu até anotei aqui uma coisa que eu ouvi num programa evangélico, inclusive. Que isso não vem de Deus, mas vem de você mesmo. De você querer fazer a justiça com as tuas próprias mãos contra você mesmo. É a justiça segundo o mundo. Daquele jeito que a gente vê no Evangelho, né? Que fala assim, olha, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Essa justiça que nós fazemos, nos culpando e nos massacrando, é a justiça segundo o mundo. Porque ela vem sem misericórdia. Se ela fosse a justiça divina, ela viria acompanhada da misericórdia. E aí teria saída. A nossa justiça, que é impiedosa, que é a justiça segundo o mundo, que nós fazemos conosco mesmo, né? Às vezes mais forte do que com o outro, é a justiça sem misericórdia, segundo o mundo. Isso não é evangelho. Isso é religião. Isso é condicionamento. Isso é atavismo. Isso é pensamento de culpa de 2.000, 3.000 anos atrás. Sempre culpado, sempre culpado, sempre culpado. Mas raramente arrependido. Por que raramente arrependido? Porque o arrependimento, se ele for sincero, ele vai te fazer agir diferente. Se nós agimos sempre da mesma maneira e gera essa mesma sensação, ainda não é arrependimento. É culpa. É culpa. Porque se chega aqui uma pessoa que erra, sei lá, pensar um corrupto, por exemplo, né? Tá muito na moda agora essa coisa de falar da corrupção. Mas ela sempre existiu, né? Eu acho que talvez seja uma mentira de que a corrupção hoje é maior do que em outros tempos. Eu acho que simplesmente ela aparece mais. Senão as pessoas retrogradariam, né? Então, assim... Escapou. Então, se chegar um corrupto aqui e dissesse, olha, eu quero ser espírita, agora quero ouvir palestra, tomar passe, fazer curso, tudo, porque eu estou arrependido. Estou arrependido. Ele pode chegar aqui, ele pode chegar numa igreja, ele pode chegar, ou quero me confessar porque eu estou arrependido, quero ser batizado na igreja evangélica porque eu estou arrependido, o que ele quiser. Se ele disser que está arrependido, mas amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ele voltar a praticar atos de corrupção, não era arrependimento, era culpa. Se for arrependimento, ele deixa de ser corrupto amanhã. Ou seja, não é fácil ficar arrependido. Porque nós cometemos os mesmos erros há séculos. Quanto tempo nós repetimos os mesmos padrões?
O arrependimento sincero te faz mudar nas coisas em que são mais difíceis para você. Na comida para o guloso, na droga para o viciado, no sexo para o sexólatra, nessas questões aí do poder do dinheiro para o corrupto, né? Na beleza para o vaidoso. Na beleza que eu quero dizer, na escravidão da beleza, né? Não tem problema nenhum ser bonito, ser rico, nada disso. O problema é ser escravo dessas coisas, né? Fazer dessas coisas o seu altar, fazer dessas coisas o seu Deus. E isso é um problema não há 2000 anos, mas há 4, acho. Porque ele fala o seguinte, né? Primeiro mandamento lá, não terás outros deuses diante de mim. Mas é por quê? Porque ele é ciumento? Não, porque você vai quebrar a cara. Não é? Isso, na verdade, não é meio um mandamento, é uma declaração. Falou assim, ó, toda vez que você colocar no meu lugar, no lugar de Deus, ele falando ali, né, como se ele estivesse falando, alguma outra coisa, você vai quebrar a cara e depois você vai voltar para mim. Com sofrimento, sei lá, mas você volta. Todas as vezes que nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Né? Você imagina que chegasse aqui uma pessoa que briga com todo mundo, dizendo que está arrependida e que quer mudar. Se amanhã ela volta a brigar, ela não estava realmente arrependida. É só lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu, já devem ter lido, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está lá no Novo Testamento, né? Que ele era um cara baixinho, tudo, mas era um pecador ali, como muitos que tinha. E ele queria ver Jesus ali, ele subiu numa árvore ali, no telhado, não sei lá onde ele subiu, e ele conseguiu ver. E Jesus olhou para ele, o Evangelho fala que ele conhecia a todos por dentro. Então ele sabia o que estava dentro daquele homem, sabia que era o dia de conversar com ele. Ele estava no ponto de ter aquela conversa. E aí, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa hoje, eu vou jantar na sua casa. Ele falou, ele já tinha ouvido o Evangelho, né? E ele falou, Senhor, a partir de hoje, se eu prejudiquei alguém, eu vou dar o dobro, eu vou dar 4 vezes mais. Se eu fiz isso, eu vou reparar. Ou seja, ele se propôs a reparação. Não só a não fazer, mas a reparação. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Até arrepia, né? Por que ele disse isso? Ele disse isso quando ele ia dar comida para Jesus, quando ele subiu na árvore, quando ele fez alguma outra coisa? Não. Quando ele decidiu mudar de atitude, ou seja, quando ele chegou ao verdadeiro arrependimento. Como que a gente chega no verdadeiro arrependimento? É o Evangelho. É o conhecimento e a prática do Evangelho. O Evangelho vai entrando, e ele vai minando o teu homem velho. Aí já na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vai minando o homem velho que está dentro da gente. Até que o homem novo aflora. Você tem que se saturar de Evangelho para virar pó o teu homem velho. E aí é que surge o homem novo. De dentro para fora. Né? Esse é o jeito de te tirar da culpa. É muito conhecida também no Novo Testamento aquela passagem que Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? Que ele fala ali que a casa do Pai era que o templo era uma casa de oração, mas que os vendilhões ali haviam transformado o templo num covil de ladrões. E ele expulsa os vendilhões do templo. Vamos fazer o que Kardec fez. Vamos esquecer o fato em si e vamos ao ensinamento. Qual é o ensinamento? Jesus disse mais de uma vez que o teu corpo é o templo do Espírito. Então expulsa esses vendilhões do templo de dentro de você. E o vendilhão de que nós estamos falando hoje é nada mais nada menos do que a culpa. Troque a culpa pelo arrependimento. Permita que a culpa saia de dentro de você para dar lugar ao verdadeiro arrependimento. O arrependimento não dói. A culpa dói. O arrependimento não dói. A Joana de Ângeles fala aqui para você não ser... como é que ela fala? Sei lá. Mas em algum lugar aí ela fala que você não deve ser demasiadamente crítico e como é que fala? Rígido com você mesmo, rigoroso ali na justiça com você mesmo. Como é que eu diria isso para vocês? Você tem direito de não querer errar amanhã. Aliás, você tem o dever de não querer errar amanhã. Porque se você estiver aqui admitindo que você vai errar amanhã e está tudo bem com isso, você não está arrependido.
Mas você não tem o direito de não admitir ter errado ontem, porque esse erro já foi. Tá vendo como é diferente? O erro que já foi, já foi. Nós não temos direito de querer que ele não tenha acontecido, porque ele já aconteceu. E se culpar por ele, nos mantém presos, escravos a esse passado. Você estar arrependido quer dizer que você tem certeza, ou pelo menos que você tem firmes intenções de que você não vai errar amanhã. Então você aceita que errou ontem e está arrependido por isso, mas você não aceita que vai errar amanhã. Ah, mas e se eu errar amanhã? O amanhã vai ser o ontem do dia seguinte. E aí você vai fazendo isso dia após dia, dia após dia. Isso é mais ou menos o que Santo Agostinho fala ali no Livro dos Espíritos. Que todos os dias ele falava assim, olha, eu passava em revista tudo o que eu tinha feito durante o dia, se tinha alguém que poderia reclamar de mim, se eu tinha feito alguma coisa de errado, e fazia o propósito de fazer diferente no dia seguinte. Até que eu fui vencendo todas as minhas imperfeições, não é isso que ele fala? Ou seja, não era culpa, ele não ficava de noite lá se culpando pelo que ele tinha feito no dia, mas ele se arrependia do que ele tinha feito de errado e já fazia os propósitos para o dia seguinte. Olho para frente, não olho no retrovisor. E aí a Joana de Ângeles fala aqui das diferenças entre a culpa e o arrependimento entre as pessoas. Ela fala, por exemplo, que Judas, culpado por ter entregue Jesus, se enforcou. Mas que Maria Madalena, tão culpada talvez, né, que teve um passado ali delituoso e tudo, visitada pelo Evangelho, visitada pela graça, pela misericórdia divina, ela tirou a culpa de dentro dela. E aí ela se permitiu o quê? Ser aquela primeira que veria Jesus depois ali do que a Bíblia chama de a ressurreição. Pilatos, culpado por ter condenado Jesus, ficou maluco. Pedro, culpado também no começo por ter negado Jesus 3 vezes, lembra disso daí? Ele negou 3 vezes, mas Jesus mais pra frente ali disse para ele, olha, eu não lembro se foi antes ou depois, tu me amas 3 vezes, perdoou as 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas 3 vezes, estava quite. Por quê? Porque muito mais tarde ele viria aprender, escreveu lá na epístola dele, que também está no Novo Testamento, que o amor cobre uma multidão de pecados. Não a culpa, o amor. Né? E foi isso que Jesus pediu para ele. Ele não pediu para ele ficar se culpando por ter negado. Apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer apacenta as minhas ovelhas? Faz diferente. Você já fez, você já errou. O que você pode fazer agora? Pedro, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes ele falou. Por que 3 vezes, né? Então foi isso que ele pediu para Pedro. Que simplesmente que cuidasse das suas ovelhas. Se nós entendermos realmente a mensagem que o Cristo quer dar para a gente, nós não vamos ter mais essa culpa. Nós vamos ter o arrependimento e essa vontade como Pedro e Maria Madalena fazer diferente. Como é a última palestra aqui que eu estou dando esse ano, eu ouvi outro dia um símbolo, não sei se eu já falei isso aqui. Uma coisa muito simbólica que eu vi, mas que me marcou muito numa palestra do Haroldo Dutra Dias na internet. Palestrante que eu mais gosto. E ele disse o seguinte, ele recuperou lá 2 passagens ali, uma do Velho e uma do Novo Testamento, onde fala ali, quase da mesma maneira, que 1000 anos, né? Como é que é? Que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Um dia é 1000 anos para Deus. Né? Isso fala, tem um salmo lá que fala e tem também na epístola de Pedro. Isso que eu vou falar de uma maneira simbólica, hein, pessoal? O tempo não é uma coisa tão determinada assim em questões espirituais. Tão determinada, pré-programada. E aí ele localizou um livro lá do Chico Xavier, em que o Ismael, que é um mentor ali do Brasil, aí, do coração do mundo, Pátria do Evangelho, disse que a partir ali do advento do Consolador seriam 100 anos preparatórios dos outros 100. Ou seja, 1857, o Livro dos Espíritos, os primeiros 100, 1957, os outros 100, 2057. Então a gente estaria às portas, talvez, de um mundo de regeneração por volta, não é exato, de 2057. Isso coincide mais ou menos com o que o Chico falou no Pinga Fogo. Então 2057, né? Dessa maneira simbólica, a gente estaria perto aí de um mundo de regeneração. E lembrando que um dia para Deus são 1000 anos, se um dia são 1000 anos, quanto é uma hora? 1000 dividido por 24, certo?
Não precisa fazer porque nós já fizemos a conta. Eles já fizeram lá, dá 42. 2057, que seria o mundo de regeneração. 1 hora antes, ou seja, 1/24 antes, 2057 menos 42. Dá quanto? 2015. Isso significa, dessa maneira simbólica, pelo menos, que nós estamos iniciando o que o Evangelho chama de a última hora. E vocês aqui que estão, nós todos que estamos aqui trabalhando pelo Evangelho, procurando buscar o Evangelho, somos candidatos a sermos os trabalhadores da última hora, nas palavras do próprio Cristo. De uma maneira simbólica. Que Ele lhe acompanhe, que Ele abençoe cada uma das suas escolhas. É nossa oportunidade de participar, dar opinião. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Amir? Uma colocação? Isso que eu fiz é de uma maneira bem simbólica, hein, pessoal? Nós sabemos que tempos não são assim marcados até os segundos por Deus, né? Quando Ele fala que os tempos são chegados, pode ser um bom tempo. Mas o símbolo acho que não dá para deixar de pelo menos notar, né? A coincidência. Ninguém? Eu acabei de ler um livro no final da última hora. E nesse livro é de André Luiz Ruiz. Sei. Na explicação, gosto muito dele. Na explicação dele está correto essa. 2057? Não, essa de agora. Que é agora que já está começando. A última hora. A última hora. Que seria de 2015 a 2057. Isso, e ele tá mais ou menos, né? Ali que vai ter assim esse arrebatamento em massa. Então quer dizer que essas catástrofes está tudo acontecendo na hora exata para tirar o povo da circulação. Deus não erra, né? Não é. Alguém mais? Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha na internet. Tá. Sidney tem? Acho que não. Oi, Amir. Fala. Nós sabemos que o espírito, ou seja, quando voltamos à vida espiritual, o espírito na fase errante, os inferiores, aqueles que erraram muito, aqueles que foram maus, né, ou ignorantes, após ter experimentado a culpa realmente, sofrido bastante, enquanto isso eles não são atendidos diretamente pela espiritualidade. Mas a partir do momento que eles, né, se arrependem realmente, eles, espíritos, pedem uma nova oportunidade para, estando na Terra, espiando um passado delituoso, eles, através desta oportunidade, no presente, eles reparam, né, e novamente tiram, né, as manchas, os erros cometidos. Então, o arrependimento é um estágio, um estado que o espírito reconheceu realmente os pontos em que errou. E sabedor que esses erros prejudicaram a si mesmo, ele vai encontrar a pessoa ou as pessoas que prejudicou para poder ali prestar um serviço no bem. A intenção é sempre, através de uma ação boa, ele recupera, né, o que ele deixou para trás, de tempo, né, recupera também os vínculos que ele quebrou. E vamos citar um exemplo atual aqui, vamos pegar Minas, ou pegar a França, mas aquele irmão que entrou no bar ou no teatro, assassinou várias pessoas, ele é um irmão culpado. Ele vai experimentar essa dor e sofrimento em determinado momento, não sabemos quando. E ele pedirá, né, uma oportunidade para ressarcir esse prejuízo. Com certeza ele poderá vir na Terra através de alguém que cuide de uma instituição de caridade voltada a dependentes químicos, a crianças abandonadas ou órfãos. Enfim, Deus dará ao espírito, ou seja, ao homem, depois encarnado, uma oportunidade. Mas é ele o autor, né, que através do próprio arrependimento, experimentar a culpa e arrependido, pede um trabalho para ele poder estar quites com a lei. Né? Sim. Interessante isso que você falou do socorro, né? É só a gente lembrar do André Luiz, que ele narra ali no livro Nosso Lar.
Ele ficou 8 anos ali no umbral, ele ficou 8 anos ali numa região difícil, sofrendo, né? E ele, como ele falou, não era socorrido. Não alcançava o socorro. Por quê? Porque o orgulho ainda estava dentro dele. Ele não havia ainda se arrependido, se voltado para Deus. Ele podia até estar culpado, mas o orgulho ainda estava dentro dele que impedia ele de se arrepender. E aí ele narra, quando as energias me faltaram de todo, ou seja, e me senti colado ao lodo da terra, só aí ergui as mãos ao alto e pedi que Deus me erguesse mãos paternais. E aí ele viu Clarencio, que era o socorro. E aí mais tarde ele pergunta para o Clarencio, ele falou assim, nossa, mas 8 anos depois, sei lá quanto tempo, e você não me socorria? Ele falou, eu estava passando por aqui todo o tempo, você é que não me via. Quando você se voltou para Deus e elevou a tua vibração, a gente conseguiu se comunicar, mas o socorro estava disponível para você desde o primeiro dia do teu desencarne. Bonito, né? Tem 2 perguntinhas, colocações aqui. Uma é do Lourenço, lá de São Luís do Maranhão. Almir, boa noite, saudades. Abraço a todos os presentes. Pedro negou Jesus 3 vezes e se arrependeu. Continuou vivendo. Judas traiu uma vez, sentiu remorso, suicidou-se. Fica patente que o arrependimento nos leva a Deus e o remorso nos leva à morte. Aí está a diferença. É próprio da natureza humana? É próprio do nosso aprendizado, né? É próprio do nosso estágio evolutivo, né? Nós ainda, difícil ainda para nós se arrepender sem passar, né? Pelo estágio da culpa. Mas depois que passa, ninguém segura mais, né? Porque Pedro nessa fase era vacilante ainda cortava a orelha do soldado, ainda negava Jesus, ainda fazia uma série de coisas, né? Alguns anos depois as pessoas colocavam os doentes à sombra ali da estrada para que Pedro passasse, e a sombra passando pelos doentes, ao simples passar ali por eles, curava esses doentes, né? Então depois que a gente passa por esse estágio aí, que é próprio ainda, né, desse pedacinho que nós estamos passando, ninguém segura mais, né? Mas aí estamos às portas, aí, como a gente falou, né? Falta pouco tempo, estamos na última hora, de uma transição planetária, onde a gente deve ter um pouco mais de recurso espiritual, né? E vamos torcer para a gente e trabalhar para a gente conseguir fazer continuar a nossa trajetória aqui na Terra, né? Não precisar continuar ela em outros mundos pouco mais atrasados, né? Porque a Terra é um mundo de prova e expiação velho, né? Você pode ir para um mundo de prova e expiação bem novinho. Na fase do Cristo ali ainda, né? Naqueles 2000 anos que ainda não tem luz elétrica, não tem encanamento, não tem internet, não tem nada. Mas é casa de Deus também, o socorro nunca falta para ninguém, né? Tenho mais uma. Boa noite. Maria Helena, de São Paulo. A bondade do Pai é que nos oferece, através do Evangelho, ferramentas que nos ajudam e, quando aprendemos através do amor, fica muito mais fácil, não é mesmo? Sem a necessidade de sofrer. Obrigada pela palestra. É isso aí. Obrigado a você pela pergunta. E nada a acrescentar, isso mesmo, né? Vamos tentar aprender pelo amor, né? Oi, Almir. Oi. Então, hoje em dia, a gente vê muitos casos de depressão, né? Aquela depressão forte mesmo, né? E eu te pergunto, dentro dessa depressão, existem também pessoas que não se arrependem. Acho que por isso ela não consegue superar tudo isso, coisas que aconteceram. O que você acha? Olha, eu não sou médico, né? Assim, nem psicólogo, assim, porque a depressão... raramente ela é causada, né, espiritualmente. Assim, normalmente a causa, como você falou, está dentro da pessoa mesmo. Porque são as coisas do passado, muitas vezes, que estão voltando, né? Um monte de coisa que você guardou ali num caixote bem ali escondido para tentar não ver, quando os tempos são chegados para a pessoa, né? Não estou falando nem da transição planetária, estou falando da transição da pessoa. Quando os tempos para ela são chegados, isso começa a voltar. E às vezes ela não consegue lidar tão facilmente com isso e acaba entrando na depressão, né? Por isso que o Evangelho fala, olha, esforçai-vos por fazer amigos, ainda que com os frutos da ignomínia. Ou seja, mesmo que você errou no passado,
não faz mais inimigo. Procura se reconciliar com o teu adversário, né? Para que ele não te entregue ao juiz, que te entregará ao oficial de justiça, que te lança na prisão. A depressão é uma prisão. Mas é uma prisão sem saída? Não. Quando ele paga o último ceitil, ele sai. Mas não é que ele tem que pagar para Deus. Ele tem que ficar quites com a própria consciência. Ele tem que pagar para a própria consciência dele. E se dispor a fazer diferente, a reparar. Né? Certo? Obrigado. Amir, muito obrigada. Viu? Então vamos agora, amigos, com a nossa contribuição, com a nossa parcela, atuando através das nossas vibrações. Nós vamos nos sintonizando com os amigos, os nossos mentores e benfeitores espirituais, e vamos buscando dentro de nós os nossos melhores sentimentos, o nosso amor, e sob o impulso da nossa vontade, nós vamos direcionar as nossas vibrações. Vamos hoje, de uma maneira muito especial, vibrar pela paz. Por essa paz que nós tanto almejamos. Que essa paz esteja dentro de nós. E a partir de nós, do nosso coração, nós vamos vibrando a paz por todo esse nosso planeta, envolvendo com o nosso amor, com sentimentos de união, de fraternidade e de respeito ao próximo. Vamos visualizar então esse nosso lindo planeta, envolvido pelas vibrações de paz. E que essa paz se transmita, se faça presente através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas relações, começando dentro de cada um de nós e se exteriorizando cada vez mais, atingindo o planeta e todo o nosso universo. Então, assim, nós vamos agradecendo ao Pai por mais essa noite. Com certeza saímos daqui, vamos sair daqui mais fortalecidos, com novas ideias, e que nós pedimos ao Pai a força, a paciência, a vontade de colocarmos em prática, de modificarmos tudo aquilo que cada um de nós sabe dentro de si o que tem que ser modificado. Então, muito obrigada ao Pai, obrigado aos amigos espirituais, e vamos nos mantendo assim, nessa sintonia, para darmos continuidade à última parte da nossa reunião, recebendo os passes, novas energias que nos fortalecem e que nos renovam. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos continuando assim, aguardando o momento de sermos chamados para o passe, tá bom? Boa noite a todos.